E vamos a mais episódio de Mãos Estendidas, um livro do espírito Luiz Sérgio, psicografia de Irene Pacheco Machado. Capítulo 20, Casa Espírita Orientada, Fortaleza Bem Guardada, os Drogados Traficantes. Voltamos à sala de onde havíamos partido e encontrei com Honor. Irmão, aqui me parece mais uma casa de força. Cada centro espírita está ligado a um campo como este. Para não se enfraquecer, devem as casas reservar ao menos um dia da semana para orações, principalmente se nela forem realizados trabalhos de desobsessão. E essa energia, de onde vem? Posso saber? Sem dúvidas. São fluidos magnéticos emitidos por espíritos bons. E por que a variedade de tons? Não esqueça que partem de mentes diferentes para tratamentos diversos. Os matizes luminosos eram deslumbrantes, e ao examiná-los melhor notei que não estavam sozinhos. Haviam vários espíritos de guarda. Honor, acercando-se deles, agradeceu e demos em retirada. Não sei porquê, respirei fundo quando ganhei o corredor. Honor logo percebeu e adiantou. Muita luz faz mal para os nossos espíritos ainda escurecidos pela imperfeição. Abracei-o sorrindo. Você é um barato, Honor. Você é um botão rosa-vermelho que perfuma o coração cansado de Yokage. Pela primeira vez presenciei lágrimas aflorescerem nos olhos do grande amigo de Yokage, do seu discípulo querido. Quando alcançamos as alamedas, convidei Honor e Alice a sentarmos sob um caramanchão. Gostaria de fazer algumas perguntas a Honor, pois ele trabalha com médiums. Querido irmão, conheço o seu trabalho junto aos grupos mediúnicos. Poderia elucidar para a gente aqui sobre a mediunidade? No livro Voo Alto, você tratou com muita propriedade do assunto e no Jardim das Esperanças também. Mas como é um tema inesgotável, tentarei ser-lhe útil. O que deseja saber? Sei que os orientadores de uma casa espírita nunca devem encaminhar um irmão para desenvolver a mediunidade como se isso fosse o único remédio para os seus sofrimentos. Porque às vezes o mal está dentro das pessoas e não adianta curar só a extremidade, só externamente, digo. Sei também que a disciplina mediúnica ajuda a pessoa, enquanto que o evangelho educa a família. Mas, Honor, muitas vezes um só membro da família não consegue acalmar muito, não é mesmo? Um só coração repleto de amor basta para regar as terras áridas de um lar. A maioria dos médios não deseja estudar seriamente e não podemos satisfazer a vontade de alguém necessitado de tratamento. Prometer ao doente cura milagrosa é tão cruel quanto o mal que o aflige. Todos temos de lutar pela melhoria própria. Quem busca uma casa espírita está em desespero ou procura de algo que lhe satisfaça. O que aconselho, então? Primeiro, um tratamento de fortalecimento espiritual. Depois, o encaminhamento do irmão para grupos especializados com explanadores aptos a esclarecer e não a amedrontar. A propaganda gratuita que fazem do umbral é assunto deprimente para a família espírita. Devemos encontrar Jesus, não por temor, mas pelo grande exemplo que é o homem de Nazaré. O médium tem que ser conscientizado que ele é uma centelha divina que cresce à medida que se depura. Se outra mente deseja dominá-lo é porque não está ligado com Deus. Quem está bem consigo mesmo, crente na sua força como filho de Deus, não deve temer o que se encontra afundados no ódio. Devemos ensinar o médium a
crescer espiritualmente através da oração, da renúncia e da caridade, esclarecendo, fazendo sentir-se guardado por uma força maior. Se o médium chegar a uma mesa mediúnica tremendo, os espíritos imperfeitos dará muito trabalho ao dirigente. Bastará sentir uma simples dor de cabeça para culpar os espíritos. Mesa mediúnica não é lugar para levarmos as nossas fraquezas. Quem deseja servir deve dar valor ao trabalho, e ninguém anda para frente se não quiser e não lutar por isso, entende? Ficar escorado em dirigente é outro erro. Devemos oferecer nossos ombros, porque na doutrina não há pastores, há ovelhas tosquiadas pela própria vida escolhida. Honor, se quase todos os médios são conscientes, por que muitos deles caem no chão, gritam, gemem? Irmão, o controle do corpo obedece a uma mente equilibrada. Se estamos conscientes, devemos lutar por um belo trabalho. Muitas vezes a entidade manifestante está furiosa, mas se a acalmarmos, usando nossa força interior, poderemos, nós mesmos, doutriná-la. Eu vejo em vários grupos a entidade chegar e ir logo se manifestando. É possível isso? Perguntou Alice. Alice, uma casa bem organizada obedece à disciplina do seu orientador espiritual e é muito bem imantada de boas vibrações. Para entrar em uma casa assim protegida, temos de conseguir permissão. É como se ela fosse um quartel ou um palácio muito bem guardado, entendem? Causando surpresa certos grupos receberem entidades que adentram a casa por entrar. E nem no salão eles entram sem serem convidados? Eu indaguei. Só no salão e assim mesmo obedecendo à guarda. Imagine, Luiz e Sérgio, se não houvesse proteção, uma casa espírita resguardada por Deus. Quando o espírito chega a um grupo é porque já foi encaminhado para lá, pelo pronto-socorro da casa, onde chegam os estropiados. Uns são tratados e liberados, outros são encaminhados aos grupos de tratamento. Suponhamos que um hospital não obedeça a uma direção disciplinada. Viraria um pandemônio, ficará superlotado. Assim também é a casa espírita. Existem irmãos encarregados só de fichar os espíritos que chegam. Uns ficam, outros recebem orientação e voltam mais vezes. Ficam onde? Onde que eles ficam? Em alojamentos especializados para esses casos, até chegar o momento próprio de serem levados para as colônias espirituais. Por isso, não devemos realizar festas em casas espíritas, jogos ou outras coisas do gênero. São hospitais que abrigam almas muito doentes. Irmão Honor, diga direitinho como funciona a portaria. Honor sumiu e respondeu. Quando o encarnado chega, bem ou mal, acompanhado, se for permitida a entrada do desencarnado, né? Os dois entram juntos. Senão, o desencarnado não entra, mas não deixa de ser tratado por espíritos capacitados, com passes e pregações evangélicas. Muitos encarnados deixam os seus amigos na casa espírita. Estes, ouvindo as palestras, pedem asilo e lá permanecem em tratamento. E o encaminhamento para os grupos, como se processa? Vários irmãos socorristas prestam auxílio nos lugares mais necessitados, seja na crosta ou na espiritualidade, de onde procuram trazer os doentes, obedecendo a uma disciplina. Assim sendo, não são encaminhados espíritos violentos para grupos de principiantes. Isto quero deixar bem claro. O estudo mediúnico se inicia com espíritos doentes e não trevosos. O médium iniciante não tem condição de ser ligado a mentes carregadas de ódio.
Só levamos os espíritos violentos em grupos especializados da casa. Se um grupo mediúnico iniciante está ocorrendo este fato, algo está errado. Porque não podemos realizar operações perigosas com enfermeiros inexperientes. Aos grupos iniciantes são levados espíritos sofridos, já cadastrados na casa. Volto a dizer, uma casa bem orientada é uma fortaleza muito bem guardada. Irmão Honor, explique direitinho. O espírito chega e faz a sua ficha, né? Ele é sempre trazido por alguém, não? Sim, pelos socorristas. E os suicidas, pelos encarregados desses irmãos. Vamos, Luiz e Anice, imaginar um hospital da Terra. O doente chega e é atendido. Se o caso é simples, ele volta para casa. Se é grave, é internado. Assim é uma casa espírita. Se o irmão chega, às vezes revoltado, atacando a tudo e a todos, é levado em um departamento onde recebe as gotas sublimes do Evangelho e daí é encaminhado aos grupos preparados e aptos ao trabalho de esclarecimento. Outros, como suicidas, espíritos sofredores e não obsessores, frequentam os grupos capacitados. Os doentes, aqueles que desencarnaram portando doenças graves ou lesões perispirituais, são conduzidos aos grupos onde se reúnem médiuns para a concentração e da ação de energia. Maus eles não são, mas sim doentes à procura de abrigo. Aí está a diferença, amigo. Existe má interpretação relativa aos tratamentos espirituais. Mal é uma coisa, doente é outra, e há uma confusão sobre isso. Nem todos são doentes, nem todos são maus, e para separá-los existem gente especializada. Um centro espírita bem orientado é um hospital em ação. Os médiuns e enfermeiros de Jesus não devem esquecer que trabalho não se escolhe, aceita-se. Os medrosos devem lembrar-se de que uma mesa mediúnica é tão protegida que até ela só chegam os que para lá foram designados. Senhor, como é complicada a mediunidade, né? Não, Luiz. O que o orgulho e o egoísmo do ser interferem em qualquer trabalho e muitos ainda acham que a quantidade é o mesmo que qualidade, que antiguidade é valor, que gritos e gemidos de espíritos são sinais de boa mediunidade. No dia em que a doutrina for melhor compreendida, o médium será mais humilde. Eu e Alice pousamos nossas mãos nos ombros de Honor e pedimos que fizesse uma prece por todos os médiuns. Jesus, médium de Deus, abraça os teus irmãos que lutam para viver na terra e na espiritualidade, oferecendo o seu corpo para aqueles que deixaram os seus nos canteiros da vida. Dá-lhe, Senhor, a humildade do teu coração, a pureza do teu olhar, a mansuetude das tuas mãos e a firmeza dos teus pés. Dá, Senhor, a cada médium a certeza da tua vontade, para que o médium que deseja servir esteja acima de qualquer fantasia. Que a força de Deus paire sobre todos esses espíritos devotados que lutam pela felicidade dos que os procuram. Assim seja. Terminada a prece, despedimos do querido amigo. Alice, olhando bem para Honor, abraçou-o, dizendo: Deus esteja contigo. E com todos os seus filhos, irmã. Curvando-se, afastou-se. Segurei-lhe a mão de Alice e também dali saímos à procura da Alanda e de Inácio. Não demoramos e encontramos. Sorridentes, aproximaram-se de nós. Por onde andaram? Julgamos até que tivessem esquecido que aqui vieram colher enfoques para aqueles que gostam de estudar o suicídio. Estávamos com Honor, Dr. Inácio.
Gostaria de observar um suicida inconsciente, aquele que desencarna por bebida e droga. O irmão já teve contato com os drogados, mas já que deseja, Alanda leva-los ao pavilhão 23, onde vocês já estão sendo esperados. E Alice como se a missão fosse muito forte para ela. Até logo mais, querida. Deixe de ser bobo, Luiz Sérgio. Eu também preciso dessas aulas. E me abraçou sorrindo. Assim, nos despedimos de Inácio, seguindo Alanda. Ao chegarmos perto do pavilhão, a doutora tocou em nossa fronte como se ativasse o nosso centro de forças. Senti-me meio tonto. Ela sorriu dizendo: é só emocional. Corei, envergonhado, pensando: deixa de ser palhaço, seu metralha. Agora deu para ter chiliques? Ainda bem que levas tudo numa boa, falou Alice. Dr. Herman nos recebeu. São os garotos que vieram da faculdade para estudar o suicídio? Como vai, doutor? Somos nós mesmos. Primeiro entre você, Luiz, ali naquela cabine azul. Os enfermeiros examiná-lo-ão para ver se o irmão tem condição de se aproximar dos doentes. Meu Deus, não posso fraquejar, né? Todos esperam muito de mim, principalmente meus leitores. A doutora Alanda, captando minha aflição, segurou meu pulso, murmurando com carinho: calma, meu garoto. Temos muita fé em ti. Não irás decepcionar ninguém. Disso temos certeza. Benditas as palavras pronunciadas com amor. Apertando a mão de minha amiga, dirigi-me para a cabine. Lá, 3 enfermeiras me esperavam. Um colocou sua destra no meu frontal, outro a mão no meu cardíaco e o último no início da cervical. Senti-me tão bem. A luz azul me fez ver aquelas estrelas que saíam das mãos dos enfermeiros de Maria. No início, eu desejava tudo observar, mas logo cerrei os olhos e descobri o mundo maravilhoso das cores. Então, orei por todos os irmãos que lutam nessa área da medicina futura. Quando saí dali, senti-me novo. Era como se tivesse renascido. Reencontrei Alice, que também recebera tratamento. Alanda já não estava ali, mas o Dr. Herman nos esperava. E foi ele quem nos levou até o pavilhão, onde presenciamos as cenas que a seguir serão registradas. As paredes da enfermaria se nos apresentava como se fossem metálicas. No local, corpos retorcidos, como se tivessem sofrido acidentes. Homens, mulheres e crianças esfumaçados, perispíritos esponjosos. Alguns nem se locomoviam, rolavam no chão. Aí compreendi porque eu e Alice precisávamos estar equilibrados. Notei que as placas funcionavam com um aquecimento. Alice perguntou: nossa, por que será que estão isolados aqui, Luiz? As paredes os isolam de alguma coisa. Será que dos obsessores? Um dos enfermeiros, o Josué, nos confirmou. Estes seres são tão dependentes da droga que, se deixarmos, eles se ligam com as falanges que operam no mundo físico, emanando a vibração dos dependentes encarnados. Muitos já alimentaram alguns desencarnados e foram isolados dos seus algozes. Esses, revoltados, procuram-nos sem cessar. Não estou entendendo. Eu encontrei vários viciados nos postos de colônia de Miósitis e eles não eram tão deformados. Por quê? Irmão, inúmeros garotos socorridos por você viveram pouco tempo no mundo da droga, mas estes, quase todos, não só eram dependentes como também traficantes. Vários possuíam aparência abobalhada. Outros rastejavam como se fossem serpentes. Fixei as veias daqueles trapos rasgados e percebi que precisarão de um longo tempo para refazerem a veste do espírito.
Veste que deverá estar em boas condições, porque do contrário o corpo físico apresentar-se-á deficiente. Fitei uma das garotas e fiquei acabrunhado. Seus órgãos genitais apresentavam deformações horríveis. Ali se encontrava uma traficante que de maneira estranha levava os iniciantes a se drogarem com alucinógenos bem fortes. O órgão genital era uma enorme ferida que corroía. A jovem gritava sem cessar. Alice quis socorrê-la, sendo contida por Josué. Não podemos prestar ajuda, irmã. Eles mesmos formaram o plano onde se situam. Deus, como o Pai, conduziu-os até aqui, onde agora estão sendo tratados. Mas não vemos ninguém por aqui executando-os e eles parecem com fome. Todos estão sendo socorridos. Esperem mais um pouco e verão como são tratados. Fitei aqueles seres amontoados, crianças, jovens e velhos, que, pensando aproveitar a vida, afundaram-se no pântano da dor. Chamou-me a atenção uma garota que tinha a narina toda corroída. Víamos como se fosse uma mosca bem grande, assentada sobre ela, sugando-a. Indaguei a Josué o que representava aquilo, e ele respondeu: O inseto não pode ser retirado. Ele alivia, irmã. Comprometeram-se juntos e agora não podem ser separados. Não diga, Josué, que a mosca gigante é espírito? Sim, é a vibração baixa de outro irmão que ali se encontra. Mas se os suicidas aqui estão resguardados com as placas vibratórias, como é que a mosca penetrou? Respeitamos as duas vibrações. Ninguém separa quem deseja ficar junto. Um dia a irmãzinha se verá livre do seu sugador. Compadeci-me daquela morta. Sim, meus irmãos, existem mortos. Eles são os dependentes de qualquer vício. O olhar daqueles doentes eram vazios. Pareciam ter a língua presa, tal a dificuldade em pronunciar as palavras. As placas das paredes foram mudando de cor. Antes violeta e amarela, agora foram ficando verde e bege. Todos os espíritos esperavam ansiosos aqueles momentos e foram acomodando-se no chão. Alguns deitavam de barriga para cima, cerrando os olhos. Uma música suave fez-se ouvir, enquanto uma voz recitava preces. Procurei a garota da mosca e fiquei feliz. O inseto não se encontrava mais na narina da ferida dela. E desaparecera também a ferida, né? As placas agora estavam azuis, de um suave matiz, nunca visto por mim. Todos os irmãos adormeceram. Convidados fomos a deixá-los, mas antes reparei que as placas das paredes haviam sumido. Em seus lugares vimos uma pleidade de espíritos luminosos. Lutamos para curar aqueles estropiados da vida, os retardatórios irmãos de Jesus. Desejei acenar para eles e dizer-lhes: olá, amigos, e obrigado por contar com suas mãos estendidas. Mas as lágrimas molharam o meu rosto. Josué, Alice e eu nos abraçamos. Como é bom saber que todos nós temos sempre alguém ao nosso lado, empenhando-se para que não erremos eternamente. O pior como criminoso é socorrido por Deus. Poderá levar muito tempo, mas um dia compreenderá o quanto é amado e aí deixará de errar tanto. Josué, quantas vezes eles recebem o tratamento dos bons espíritos? 3 vezes ao dia. Só assim conseguem resistir a tanto sofrimento. Há quantos dias os irmãos suicidas estão aqui? Dias, Luiz Sérgio. Muitos deles há mais de 20 anos. Que? Tudo isso? Sim, irmão. E muitos ainda vão ficar muitos anos. Eles estão bloqueados pela droga. Não são donos de si. Soltos, serão presas de mentes más. Por isso, voltaram à condição de crianças, resguardadas pela mãe querida. Existe alguma maneira de trazê-los para cá? Algum pistolão, queres dizer? Não, não chega a tanto. Só quero saber se o que é necessário para fazer, né, para que sejam socorridos.
As orações, seus nomes pronunciados em preces, vão formando uma rede vibratória e, por mais que a entidade esteja com organizações umbralinas, ela é socorrida pelos abnegados lanceiros. Então, Josué, se um jovem suicida todos os dias for lembrado em prece, será socorrido aonde estiver? Sim, as preces formam um elo, e este elo dá-lhe a condição de ser encaminhado para cá ou para outro local de socorro. Obrigado, Josué. Espero revê-lo. Alice sorriu para o amigo e dele nos despedimos. Paramos na porta do pavilhão onde estava escrito: Que o Senhor da paz vos dê paz em todo o tempo e por todos os modos. Que o Senhor esteja convosco. 2. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Fim de mais um episódio.